Em março de 1095, o Papa Urbano II completou uma turnê pela França e Itália, realizando um concílio em Piacenza, na Lombardia. Embaixadores do imperador bizantino Alexios Comnenos pediram ao Papa a ajuda militar do Ocidente. Os turcos seljúcidas haviam tomado o controle da maior parte da Anatólia e estavam às portas de Constantinopla. É difícil discernir exatamente o que Alexios esperava ganhar com seu apelo ao Papa. A filha de Alexios, Ana Comnena, em sua crônica A Alexíada, não menciona nada sobre seu pai pedir ajuda ao Ocidente, e, em vez disso, trata a Primeira Cruzada como um movimento espontâneo iniciado pelos latinos. Ana escreveu no século XII e talvez tenha buscado distanciar seu pai da política latina. A delegação em Piacenza pode ter estado lá por rotina, como parte dos esforços do imperador para recrutar guerreiros latinos. Mas também é possível que Alexios pretendesse aproveitar os recursos militares ocidentais em um grande e sério avanço contra os seljúcidas. O Concílio de Piacenza é frequentemente visto como o momento em que o Papa Urbano decidiu lançar a Primeira Cruzada. Jonathan Riley Smith observa que a ideia de enviar uma expedição militar para ajudar Bizâncio já estava provavelmente na mente do Papa há anos. Um indivíduo altamente erudito e de mente aberta, o Papa Urbano reconhecia os laços históricos que uniam Roma e Constantinopla e, durante todo o seu papado, esforçou-se para aproximar as duas. Um dos primeiros atos do Papa foi retirar a excomunhão da Igreja Latina sobre Alexios no Concílio de Melfi em 1089. Ele estabeleceu uma correspondência amigável tanto com o imperador bizantino quanto com o patriarca de Constantinopla. As relações entre as igrejas latina e grega melhoraram. Piacenza também não foi a primeira vez que o imperador bizantino apelou à cristandade latina por apoio militar. Poucos anos antes, Alexios pedira ao Papa tropas para lutar contra os pechenegues nos Balcãs. Como mencionado, Alexios já tinha experiência com cristãos latinos. Em 1086, Alexios encontrou Roberto I Conde de Flandres retornando de peregrinação a Jerusalém. Alexios foi muito hospitaleiro com Roberto, e juntos participaram de uma campanha contra os seljúcidas. Constantinopla abrigava muitos europeus ocidentais e contava com a guarda pessoal do imperador, os varegos, formada por guerreiros escandinavos de elite. O Papa Urbano II viu que responder seriamente a esse apelo era o próximo passo para o papado afirmar sua autoridade espiritual após a controvérsia das investiduras. Após a expulsão do Papa Gregório VII de Roma em 1084 devido ao conflito com o imperador do Sacro Império Romano Germânico, o papado ficou enfraquecido. Em Piacenza, Urbano exerceu fortemente o poder papal, segundo Christopher Tyerman, julgando a Primeira Igreja, a moral do clero e debatendo pecados de imperadores e reis, especialmente a conduta de Henrique IV da Alemanha e o adultério de Filipe I da França. Ajudar os gregos contra os turcos seljúcidas mostraria novamente a força papal. Após o Concílio de Piacenza, em março de 1095, o Papa Urbano II iniciou o planejamento da expedição que seria chamada de Primeira Cruzada. Ele fez uma elaborada viagem pela França, sendo o primeiro Papa a fazer isso em meio século, que culminaria no Concílio de Clermont em novembro, com a presença de 13 arcebispos, 82 bispos e um grande número de abades e outros clérigos. Esses líderes da Igreja viriam dos domínios anglo-normandos no norte, até o norte da Áustria no leste e até a Itália no sul. A viagem do Papa abrangeu sul, centro, oeste e sudeste da França. Cada parada tinha missa, assembleias e pregações para transmitir a importância do evento. Urbano evitou áreas sob controle direto do rei da França, excomungado em Clermont por adultério. Por onde o Papa passava, havia grande entusiasmo com sua presença. Há fortes evidências de que, antes do Concílio de Clermont, o Papa se encontrou com Raimundo IV Conde de Toulouse, um dos senhores mais ricos de toda a Europa. Raimundo havia feito campanhas na Península Ibérica ao lado de Afonso VI de Leão e Castela, que concedeu a Raimundo sua filha Elvira em casamento.
Piedoso e experiente nas guerras contra os mouros na Espanha, Raimundo era aliado natural do Papa nos planos para uma campanha militar contra os seljúcidas no Oriente. Raimundo provavelmente já sabia dos detalhes do plano de Urbano antes de Clermont e pode ter se comprometido com a causa em conversas privadas com o Papa. O Papa também se encontrou com um importante bispo dos domínios de Raimundo, Adamor de Lepuy, que foi designado chefe espiritual da cruzada. Além disso, o Papa consultou o bispo de Cahors, o arcebispo de Lyon e o abade de Cluny, assim como os cardeais e clérigos italianos que viajavam com ele, entre os quais estava Daimberto, arcebispo de Pisa, destinado a ser eleito patriarca de Jerusalém em 1099. Foram instruídos a incentivar cavaleiros e nobres locais a irem ao concílio em Clermont em novembro. Há uma antiga lenda de que os primeiros votos de cruzado ocorreram em outubro, numa reunião na Borgonha. Ao analisar o planejamento e as viagens do Papa Urbano em 1095 até o concílio de Clermont, percebe-se que ele seguia um plano meticuloso, desenvolvido durante boa parte de seu pontificado. De certa forma, a ideia já existia antes da eleição de Urbano como Papa. Os papas já estavam preocupados com a desintegração da fronteira oriental da cristandade há algum tempo. Em 1074, notícias de incursões turcas ao oeste levaram o Papa Gregório VII a propor liderar pessoalmente um exército de cerca de 50.000 cristãos para libertar seus irmãos no Oriente. O objetivo de Urbano era mais ambicioso: mobilizar os recursos militares da cristandade sob líderes como Raimundo IV de Toulouse para apoiar os bizantinos e libertar Jerusalém. Antes mesmo de 1095, muitos dos principais nobres e clérigos da Europa já conheciam o plano. Agora, tudo o que restava era fazer o grande anúncio no outono em Clermont. A turnê do Papa Urbano II pela França em 1095 culminou no Concílio de Clermont, iniciado em 18 de novembro. A maioria dos participantes de alto escalão eram clérigos, abades e bispos. O concílio abordou questões eclesiásticas, organização da igreja, simonia, celibato, investidura leiga e excomungou o rei Filipe I da França por rejeitar a rainha e manter uma amante. Finalmente foi anunciado que na terça-feira, 27 de novembro, o Papa se dirigiria ao público para fazer um grande anúncio. Uma multidão se reuniu em resposta, tão grande que não pôde ser acomodada dentro da catedral. Uma plataforma foi erguida no campo diante do portão da cidade. Aqui Urbano fez seu discurso. 5 versões do discurso do Papa sobreviveram até hoje. Embora não sejam idênticas, elas concordam em grande parte com as ideias expressas pelo Papa. Em essência, ele convocou os cavaleiros da Europa a se engajarem em uma guerra de libertação. Os cristãos orientais sofriam abusos e humilhações dos turcos seljúcidas, cabendo aos ocidentais ajudá-los, independentemente dos custos. Constantinopla foi enfatizada como ponto de encontro para as forças ocidentais, com a ideia de que a cruzada se uniria ao imperador Alésios e o ajudaria a repelir os turcos e recuperar seu território. Alexios não foi o único senhor que Urbano incentivou os cavaleiros a ajudar. Até Cristo deveria receber ajuda nessa expedição. O Papa destacou Jerusalém e a Terra Santa como a herança de Cristo na Terra e exortou os cristãos ocidentais a reconquistar o território que legitimamente lhe pertencia. Assim, Urbano, também originário da classe dos cavaleiros, dirigiu-se à nobreza europeia em termos muito significativos para eles. Como soldados de Cristo, era seu dever lutar por suas terras, assim como um vassalo deve lutar para defender as terras de seu senhor feudal. Jerusalém sempre foi alvo de veneração e peregrinação dos cristãos ocidentais. Em uma sociedade que valorizava relíquias, o Santo Sepulcro era a maior delas, por ser onde Cristo morreu e ressuscitou. Para os latinos medievais, o Santo Sepulcro era um forte elo com Cristo. O Papa declarou que o local mais sagrado da terra não deveria ficar com os infiéis. Ele deve ser conquistado pelos cristãos para que possa receber a devida honra. O Papa Urbano deve ter sido um orador notável. Suas palavras emocionaram as multidões em Clermont.
E logo muitos gritavam: Deus vult! Deus quer isso. Ademar, o bispo de Lapuz, avançou e se tornou o primeiro homem a receber a cruz, ou seja, a fazer o juramento de ir à cruzada, e muitos outros seguiram seu exemplo. O Gesta Francorum, relato anônimo de um seguidor de Boemundo de Taranto, talvez um cavaleiro, é uma das principais testemunhas oculares da primeira cruzada. O autor do Gesta não esteve no concílio de Clermont, mas inicia sua crônica relatando o discurso do Papa, provavelmente baseado em relatos orais de outros cruzados que ouviram as palavras do Papa. Essa versão do discurso de Urbano é bastante interessante, porque nos dá uma ideia de como o chamado do Papa para a cruzada foi percebido por um participante bastante comum. O Gesta registra as palavras do Papa da seguinte forma: quem deseja salvar sua alma não deve hesitar humildemente em tomar o caminho do Senhor, e se lhe faltar dinheiro suficiente, a misericórdia divina lhe dará o bastante. Irmãos, devemos suportar muito sofrimento pelo nome de Cristo. Miséria, pobreza, nudez, perseguição, necessidade, doença, fome, sede e outros males desse tipo. Assim como o Senhor disse aos seus discípulos: vocês devem sofrer muito em meu nome, e não tenham vergonha de me confessar diante dos homens. Em verdade, eu vos darei boca e sabedoria. E finalmente, grande é a sua recompensa no céu. A versão de Gesta destaca o caráter sacrificial da cruzada, vista como uma grande provação por devoção a Cristo e desejo de alcançar o céu. Isso vai contra a ideia incorreta sustentada por alguns de que a maioria dos cruzados era motivada pela ganância material e não pela espiritualidade. As profundas motivações espirituais da primeira cruzada são evidentes em todas as fontes primárias disponíveis. Se a gesta foi escrita por um soldado ou cavaleiro comum, revela de forma fascinante suas crenças religiosas. Fouquet de Chartres, sacerdote e capelão de Balduíno de Bolonha, foi um importante cronista ocular da primeira cruzada e viveu no início do Reino Cruzado de Jerusalém. Fulcher, que relata o discurso do Papa Urbano, destaca a cruzada como ato de amor dos ocidentais para ajudar cristãos orientais sob domínio seljúcida, pois seus irmãos que vivem no Oriente estão em urgente necessidade de sua ajuda, e vocês devem se apressar para lhes dar o auxílio que tantas vezes lhes foi prometido. Como a maioria já ouviu, turcos e árabes atacaram e conquistaram a Romênia, avançando até a costa do Mediterrâneo e o Helesponto, chamado Braço de São Jorge. Eles ocuparam cada vez mais as terras daqueles cristãos e os venceram em 7 batalhas. Eles mataram e capturaram muitos, destruíram as igrejas e devastaram o império. Se permitirem, eles atacarão ainda mais os fiéis de Deus. Por isso, ou melhor, o Senhor, peço a vocês, como arautos de Cristo, que espalhem isso e incentivem todos, soldados, cavaleiros, pobres e ricos, a ajudar prontamente esses cristãos. Digo isso aos presentes. Isso também se destina àqueles que estão ausentes. Além disso, Cristo ordena isso. O relato de Fulcher também inclui a indulgência plenária prometida pelo Papa aos cruzados. Todos que morrerem pelo caminho, seja por terra, por mar ou em batalha contra os pagãos, terão remissão imediata dos pecados. A cruzada do Papa Urbano II foi cuidadosamente organizada, e ele esperava que os participantes seguissem suas instruções. Os cruzados precisavam da aprovação do clero local e unir-se a exércitos liderados por grandes senhores como Raimundo IV de Toulouse ou Godofredo de Bouillon, que receberam a cruz dos pregadores de Urbano. Mas nem todos seguiram as ordens do Papa. Alguns grupos de cruzados renegados, compostos principalmente por pessoas extremamente pobres, partiram em suas próprias excursões selvagens e sem lei. Na primavera e verão de 1096 exércitos do norte e sul da França, Itália e Sacro Império Romano-Germânico se preparavam para partir ao leste após o apelo do Papa Urbano. Alguns pobres da Europa rejeitaram seguir um grande senhor ou se submeter aos termos e cronograma do Papa. Thomas Madden resume bem: Dos, para muitos,
Os extensos preparativos da igreja e da nobreza para a cruzada pareciam não apenas supérfluos, mas também sem fé. Se os soldados de Cristo marchassem para a Terra Santa, ele não dispersaria os infiéis turcos como fez com os filisteus há muito tempo. Um homem em particular defendia esse ponto de vista. Pedro, o eremita, um homem santo e esfarrapado que andava de cidade em cidade em um burro, hipnotizando multidões com sua pregação fervorosa. Ao contrário do que muitos pensam, é muito provável que Pedro, o eremita, não tenha sido convidado pelo Papa Urbano para pregar a cruzada. Thomas Asprey afirma que Pedro provavelmente não foi endossado pelo papado. A pregação de Pedro parecia ter algo divino, embora Guibert de Nogent, cronista da Primeira Cruzada, dissesse que não confirmaria isso como verdade e atribuísse essa fama ao povo comum que adora novidades. Pedro reuniu muitos camponeses em seu grupo, mas Jonathan Riley Smith destaca que essas forças não eram formadas só por camponeses. Entre eles havia cavaleiros que depois integraram a elite militar dos Estados Cruzados. Mesmo assim, Thomas Asprey afirma que a Cruzada Popular era uma horda desorganizada e em grande parte incontrolável. Quando ele deixou a França em abril de 1096 e seguiu para a colônia, uma considerável comitiva de discípulos seguia Pedro, e na Alemanha ele atraiu ainda mais pessoas. Enquanto a verdadeira cruzada ainda se preparava, a horda de Pedro avançava para o leste. Mal abastecidos e sem dinheiro, os cruzados logo ficaram com fome. Durante a travessia do Império Bizantino, os saques eram frequentes. O imperador bizantino Alexios Comneno ficou chocado ao saber dessa multidão em suas terras. Imediatamente, ele providenciou suprimentos para eles, a fim de pôr fim aos seus roubos. Ao chegar a Constantinopla, Pedro encontrou outro ocidental que viajara para o leste com um séquito variado, Walter Santos Saboia. Cavaleiro sem importância, mas experiente. Como o grupo de Pedro, as multidões de Walter, com só 8 cavaleiros, saquearam pelo caminho e enfrentaram as forças do rei Colman da Hungria. Ambos foram entrevistados por Alexios, que, segundo Thomas Madden, ficou impressionado com as habilidades oratórias de Pedro. Alexios convenceu Pedro e Walter a esperar as forças cruzadas aprovadas pelo Papa. Mas os exércitos camponeses não se convenceram. Mesmo com os protestos de Pedro e Walter, o exército popular cruzou o Bósforo em 6 de agosto. Ao entrar na Turquia, o exército popular estava sem plano nem meios para lutar. Pedro retornou a Constantinopla para buscar mais ajuda de Alexios. Enquanto isso, na Ásia Menor, Kili Arslan, sultão seljúcida de Rum, enviou tropas para interceptar o exército camponês. Walter também caiu no massacre. De volta a Constantinopla, Pedro soube do ocorrido e se preparou para esperar os verdadeiros exércitos cruzados. A Cruzada Popular é um incidente bizarro e trágico. Ela não é considerada parte da Primeira Cruzada, pois ocorreu fora da expedição sancionada pelo Papa. No discurso em Clermont, o Papa Urbano destacou que pobres e inexperientes não deveriam participar da cruzada. Em essência, a Cruzada Popular foi tudo o que o Papa Urbano tentou evitar. Felizmente, seu planejamento cuidadoso garantiu que a cruzada propriamente dita estivesse livre do caos que cercou a Cruzada Popular. Os principais exércitos da Primeira Cruzada se mobilizaram entre dezembro de 1095 e agosto de 1096, conforme o cronograma do Papa Urbano II. As diretrizes papais exigiam que os cruzados fossem a Constantinopla para se unir ao imperador Aleixo Comneno, que lideraria a campanha de reconquista contra os governantes seljúcida turcos do Levante. O primeiro a partir em agosto foi Hugo I Conde de Vermandois, irmão do rei Filipe I da França, que liderou um pequeno exército fornecido por ele e seu irmão. A frota de Hugo naufragou na costa da Dalmácia após sair da Itália, e ele foi resgatado por oficiais bizantinos e levado a Constantinopla para ver o imperador Aleixo. No final de agosto partiu Godofredo de Bulhão, duque da Baixa Lorena. Nos séculos seguintes,
Godofredo se tornaria a figura central na mitologia da Primeira Cruzada, idealizado como o cavaleiro cristão perfeito. Antes de tomar a cruz, ele já havia enfrentado o papado como vassalo do imperador Henrique IV do Sacro Império Romano. Ele participou do cerco de Roma, que expulsou o Papa Gregório VII em 1084. Godofredo atender ao chamado da cruz mostra o poder da mensagem do Papa Urbano e a complexidade política do final do século XI. A oposição de Godofredo ao Papa superou em algum momento sua lealdade ao próprio Senhor. Guilherme de Tiro relata que Godofredo era alto, forte, com barba e cabelos loiros, em carta antes de sua partida. A mãe de Godofredo disse que ele estava, abre aspas, se preparando para lutar por Deus em Jerusalém. Godofredo participou da cruzada junto com seus irmãos Eustáquio, terceiro conde de Bolonha, e Balduíno de Bolonha. Balduíno, de cabelos escuros e mais alto que os irmãos, seria padre, mas trocou a igreja pela vida cavalheiresca antes da ordenação. Ele teve a educação literária comum aos clérigos da época e sempre mostrou inclinação intelectual. Jonathan Riley Smith diz: ele era um homem inteligente, calculista e implacável. Ele não era simpático, mas sua personalidade forte e rapidez mental seriam valiosas para os cruzados. Sem terras ou riquezas, Balduíno tornou-se cavaleiro de alto escalão de Godofredo, mas almejava conquistar seu próprio senhorio. Godofredo marchou pela Alemanha com muitos cavaleiros valões e lotaringianos. Seus homens atravessaram pacificamente a Hungria, onde o rei Colomano estava nervoso após a cruzada popular. Em dezembro, Godofredo avistou Constantinopla e acampou perto da entrada do Chifre de Ouro. Boemundo de Taranto era o comandante militar mais experiente da Primeira Cruzada. Suas habilidades marciais se aprimoraram nas guerras normandas contra os bizantinos. Um homem extremamente alto e de constituição poderosa, Boemundo é descrito por Ana Comnena como perfeitamente proporcionado, com uma qualidade selvagem e dura em todo o seu aspecto, e que até mesmo sua risada soava como uma ameaça. Em 1097, Boemundo estava no processo de sitiar Amalfi, que havia se rebelado contra seu tio, conde Rogério I da Sicília, quando encontrou cruzados a caminho do Oriente. Boemundo, cuja família era próxima do Papa Urbano II, ficou tão impressionado com esses homens que imediatamente tomou a cruz, reuniu um pequeno, porém forte, grupo de guerreiros normandos e partiu para Constantinopla. Enquanto isso, Godofredo de Bulhão acampava com seus homens fora da capital bizantina. Apesar do Papa Urbano garantir que o imperador Aleixo seria um aliado confiável contra os turcos, Godofredo hesitava em se submeter ao poder do imperador ao entrar no palácio, pois sabia que Hugo de Vermandois estava praticamente como prisioneiro em Constantinopla. Aleixo só permitiu que Godofredo cruzasse o Bósforo após ele jurar lealdade pessoalmente. Apesar de momentos tensos, Aleixo aceitou dar reféns aos cruzados enquanto Godofredo entrava no palácio. Segundo Alberto de Achen, cronista de Godofredo, Aleixo chamou Godofredo de filho adotivo. Godofredo jurou lealdade ao imperador que prometeu ajudar os cruzados. Em 20 de janeiro de 1097, o exército de Godofredo cruzou o Bósforo. Bowman chegou a Constantinopla em abril. Ana Karenina relata que Alexios ficou muito ansioso com a presença de Bowman, pois os normandos italianos já haviam invadido terras bizantinas antes. Bowman, agindo com decoro cortesão, declarou-se leal a Alexios e jurou-lhe fidelidade, mas Alexios duvidava que o normando fosse cumprir o juramento. O imperador estava convencido de que Bowman pretendia usar as cruzadas como uma espécie de oportunidade para conquistar terras bizantinas. Na mesma época em que Bowman chegou a Constantinopla, Roberto II Conde de Flandres, homem habilidoso e piedoso, também chegou com seu exército. Uma carta do Conde Roberto diz que ele seguia para Jerusalém, sob a autoridade da Sé Apostólica, para libertar a Igreja de Deus, que sofria há muito sob povos selvagens. Seus guerreiros flamengos seriam um recurso valioso durante a cruzada. Raimundo IV Conde de Toulouse chegou em Constantinopla com seu grande exército do sul da França
e o legado papal, bispo Ademar de Lepuís. Raimundo encontrou Aleixo em abril. Ana Comnena relata que o imperador tinha grande apreço por Raimundo e admirava sua inteligência, reputação e pureza de vida. Ana diz que Aleixo e Raimundo tiveram longas discussões um com o outro e que o imperador, abre aspas, abriu sem reservas as portas de sua alma para o conde. Já muito rico, Thomas Madden afirma que Raimundo decidiu terminar a vida servindo a Deus. Após discutir a cruzada com o Papa Urbano, Raimundo queria que Aleixo se comprometesse tanto quanto os príncipes ocidentais. O cronista e capelão de Raimundo relata que, ao pedir que Raimundo jurasse lealdade, Aleixo ouviu dele que aceitaria, desde que Aleixo também tomasse a cruz e liderasse o exército pela libertação da Terra Santa. Aleixo insistiu que queria muito fazer isso, mas que não podia deixar Constantinopla naquele momento. Todo o projeto do Papa Urbano tinha sido baseado na ideia de que o cristianismo oriental e ocidental seriam gloriosamente unidos em laços fraternos contra os sarracenos. Ana Comnena diz que seu pai teria adorado participar da guerra contra os turcos, mas temia que os latinos o traíssem. Alexios prometeu aos cruzados suprimentos, tropas e guias como compensação. Raimundo, sem querer ceder, recusou-se a jurar lealdade a Alexios e apenas prometeu respeitar seus territórios. O imperador aprovou e deixou Raimundo cruzar o Bósforo para se unir a Godofredo e Bohemond no avanço a Niceia. O último exército latino a chegar a Constantinopla foi o dos franceses do norte, liderado por Roberto Curtosi, duque da Normandia, filho de Guilherme o Conquistador, e seu cunhado Estevão, segundo conde de Blois. Curtosi e Estevão foram bem recebidos por Alexios e impressionados com sua riqueza e generosidade. Eles juraram lealdade a ele com entusiasmo e seguiram para se juntar ao exército cruzado que sitiava Niceia. Em 6 de maio de 1097, os exércitos da Primeira Cruzada chegaram a Niceia, antiga cidade no noroeste da Ásia Menor, na margem leste do Lago Ascaniano. Fica a uma curta viagem de Constantinopla do outro lado do Bósforo, sendo o portal para a Anatólia vindo do oeste. Niceia estava sob controle dos turcos seljúcidas e era a capital do sultanato. Sua conquista facilitaria o avanço dos cruzados ao Santo Sepulcro e permitiria aos bizantinos criar uma base na Ásia Menor para futuras reconquistas. A Gesta Francorum, escrita por um dos homens de Bohemond, diz que, no dia da ascensão do Senhor, começamos a atacar a cidade por todos os lados e a construir máquinas de madeira e torres de madeira com as quais poderíamos destruir as torres das muralhas. Kili Arslan, o sultão de Rum, estava em campanha na sua fronteira oriental quando ouviu relatos do exército cruzado sitiando sua capital. Ele reuniu forças e marchou para Niceia. Em 21 de maio, Arslan avançou pelo sul e atacou para romper o cerco. O exército de Raimundo de Toulouse suportou o peso do ataque, mas os cruzados lidaram bem com a situação, mantendo o bloqueio da cidade enquanto também enviavam tropas para enfrentar os turcos. Godofredo e Bohemundo lideraram uma carga de cavalaria que derrotou as forças turcas, forçando Kili Arslan a recuar totalmente. Os celtas conquistaram uma vitória gloriosa, escreveu a princesa Ana, filha do imperador Aleixo, usando seu termo favorito para os ocidentais, celtas. A gesta relata: jogamos as cabeças dos mortos na cidade para assustar ainda mais os turcos. Sem Kili Arslan, os turcos de Niceia enviaram mensageiros a Aleixo para propor rendição. O imperador enviou agentes a Niceia para negociar a transferência da cidade ao domínio bizantino em 18 de junho. Aleixo excluiu os cruzados desse processo, mas depois, conforme Fouquer de Chartres, o imperador ordenou que ouro, prata e vestimentas fossem dados aos líderes e moedas de cobre aos soldados de infantaria. Thomas Asperd afirma que o cerco de Niceia foi uma colaboração eficaz entre latinos e gregos, com cruzados lutando pelo Império Bizantino. Niceia sob domínio cristão.
O caminho estava livre para os cruzados marcharem ao leste pela Ásia Menor. Alexios nomeou um pequeno grupo bizantino, liderado por Titíquios, general meio árabe e meio grego, que perderam o nariz em batalha e usava uma prótese de ouro para aconselhar os francos. Embora não fosse o grande apoio esperado de Alexios, os francos não desanimaram e, em 29 de junho, já estavam em movimento. Após tomarem Nicéia, os cruzados marcharam para o leste, cruzando o território escaldante da Anatólia. Era verão na Ásia Menor e o calor era implacável. Além disso, o sultão Kilij Arslan devastou a região, queimando plantações e destruindo fontes de água para tentar impedir o avanço dos cruzados. Para melhorar o abastecimento, os príncipes latinos dividiram seus exércitos. Bauman e Roberto Curtosi lideraram o primeiro grupo, enquanto Raimundo de Tolosa e Godofredo de Bulhão comandaram o segundo, que marchou um dia depois. Durante a marcha, os espiões de Bowman informaram que Kilij Arslan estava à frente com seu exército preparando uma emboscada. Na noite de 30 de junho, ao se aproximar da arruinada Dorileia, Bowman mandou a infantaria montar um acampamento defensivo perto de um riacho e preparou a cavalaria para a batalha. Na manhã de 1º de julho, Kilij Arslan atacou, porém Bowman já estava preparado. Enxames de cavaleiros turcos desceram sobre o acampamento cristão. Bowman e Roberto Curtos tentaram várias vezes, mas a cavalaria turca, leve e ágil, recuava ao ser atacada e depois assediava os cruzados com flechas. A situação dos cristãos piorou rapidamente. Estavam perdendo homens, cavalos e até peregrinos desarmados no acampamento eram mortos. Um comandante inexperiente poderia ter se assustado, mas Bowman agiu rápido e eficientemente. Ele logo mudou de tática, mandando os cavaleiros desmontarem e formarem uma parede de escudos com a infantaria ao redor do acampamento, protegendo cavalos, suprimentos e peregrinos. Isso funcionou. Os turcos precisaram se aproximar para atacar os cruzados, que mantiveram suas posições e mataram quem chegava perto demais. Durante horas, cavaleiros e soldados cruzados mantiveram-se juntos em formação apertada, resistindo aos ataques turcos cada vez mais desesperados. O calor era intenso e o ar sufocado de poeira. As mulheres do acampamento traziam água do riacho para os homens na linha de frente. O impasse acabou com a chegada do segundo exército cruzado. Surpreendido, Kilij Arslan não teve tempo de reagir. Godofredo e Raimundo lideraram suas cavalarias em uma carga que dispersou os turcos. O exército de Kilij Arslan recuou. Os cruzados conquistaram uma grande vitória, embora por pouco. A Batalha de Dorileu evidenciou as habilidades de Bowman como grande general. Para começar, ele sabia que o ataque inimigo estava por vir e escolheu um local bem abastecido de água para o acampamento. Finalmente, em um momento desesperador, ele organizou suas tropas de forma que permitiu que resistissem até a chegada dos reforços. A vitória também demonstrou a eficácia da carga da cavalaria franca, bem executada por Raimundo e Godofredo. Mas os turcos seljúcidas também haviam se saído muito bem, e suas táticas rápidas de assédio se mostraram muito eficazes apesar do resultado final da batalha. Os turcos deixaram para trás todo o seu acampamento cheio de ouro e sedas, cavalos e armas que os cruzados imediatamente tomaram. Kilij Arslan deixou Icônio e recuou para o interior da Anatólia, tentando evitar os cristãos durante sua travessia pela Ásia Menor. Depois de subjugarem o sultão seljúcida de Rum, os exércitos da primeira cruzada passaram 4 meses atravessando o restante da Anatólia. 2 pequenas forças de reconhecimento foram enviadas, uma liderada por Balduíno de Bolonha, irmão de Godofredo de Bulhão, e outra por Tancredo, sobrinho de Bowman. Balduíno e Tancredo fizeram contato com os armênios locais na Cilícia. Isso garantiu uma rota segura pelo território montanhoso ao norte da Síria. Balduíno de Bolonha reuniu-se ao exército principal em Marash, em outubro de 1097. Ele encontrou Godvra, sua esposa, muito doente. Ela faleceu antes do fim do mês,
Mesmo que Balduin tenha lamentado ou não, estava calmo para buscar Godofredo sobre um novo projeto. Balduin soube por contatos armênios que cidades cristãs na Mesopotâmia buscavam um líder forte para protegê-las dos turcos. Godofredo concordou com o plano do irmão de estabelecer um estado franco na Mesopotâmia, o que forneceria uma fonte confiável de suprimentos para os cruzados durante a próxima campanha na Síria. Com a bênção de Godofredo, Balduíno partiu do exército principal com poucos cavaleiros. Desde que deixou os estudos sacerdotais, Balduíno serviu como cavaleiro do irmão, mas buscava mais e agora parecia prestes a conseguir. Ao entrar na Mesopotâmia, ele logo capturou Ravendel e Turbassul, cidades turcas. O sucesso de Balduíno chamou a atenção de Toros, senhor armênio de Edessa, que temia um golpe de seus súditos, já que não conseguia proteger a cidade dos ataques de seu vizinho turco, Baldrico de Samosata. Toros propôs aliança a Balduíno, que aceitou prontamente. Em fevereiro de 1098, Balduíno cruzou o Eufrates e entrou em Edessa sob aplausos dos armênios. A essa altura, Balduíno já era conhecido como um líder vitorioso e os habitantes locais estavam ansiosos por um campeão. Balduíno foi tão bem recebido que Toros o adotou como filho. Em um ritual estranho, Balduíno e Toros ficaram sem camisa e se abraçaram em público, enquanto uma camisa longa era colocada sobre ambos para selar seu novo status de pai e filho. Depois, Balduíno foi com seus homens neutralizar Valdric de Samosata. Ele construiu um castelo perto de Samosata para impedir incursões turcas. De volta a Edessa, Balduíno descobriu que nobres armênios conspiravam para matar Toros e torná-lo governante único. Balduíno parece não ter estado disposto a impedir que esse complô acontecesse e provavelmente foi, no mínimo, passivamente cúmplice dele. Toros foi morto por uma multidão de Edessa que o esfaqueou nas ruas. Balduíno de Bolonha agora governava um poderoso estado centrado em Edessa. Ele chegou ao poder por sua habilidade marcial e intrigas políticas, tornando-se o líder forte que Edessa precisava, fortalecendo a cidade e neutralizando os turcos vizinhos. Ele logo capturou Samosata e seu condado de Edessa dominaria o Eufrates por meio século. Balduíno criou laços próximos com os armênios ao se casar com uma mulher armênia e nomear armênios como cavaleiros, governadores e conselheiros. No fim do verão de 1097, os cruzados entraram no norte da Síria rumo à antiga Antioquia. Cercada por muralhas e 400 torres, Antioquia era tida como inexpugnável. A maioria dos habitantes de Antioquia eram cristãos, armênios, gregos e sírios. O cronista árabe Ibn al-Athir relata que Iaguissian, governador turco da cidade, temeu ao saber da aproximação do exército franco que os cristãos de Antioquia se unissem a seus correligionários. Então ele mandou os homens cristãos para fora das muralhas da cidade para cavar um fosso. Eles trabalharam até anoitecer, mas ao tentar entrar na cidade, Iaguissian os impediu e disse: "Deixem Antioquia comigo, até eu ver como ficará a situação com os francos." Em outubro de 1097, a vanguarda do exército cruzado chegou a Antioquia. O autor anônimo da Gesta Francorum, seguidor de Bowman, relata que bloqueamos rigorosamente 3 portões da cidade, pois não podíamos sitiá-la pelo outro lado devido a uma montanha alta e íngreme em nosso caminho. De fato, os cruzados concentraram seus esforços no quadrante noroeste da cidade, o que lhes dava acesso à ponte de ferro e ao rio. Bauman posicionou seu exército no portão de São Paulo. Os franceses do norte, sob o comando de Roberto Curto de Calça, Roberto da Flandres, Hugo de Vermandois e Estevão de Blois, cobriam o trecho da muralha logo após o de Bauman, no sentido anti-horário. Raimundo de Toulouse e os franceses do sul bloquearam o portão do Cão, enquanto Godofredo de Bulhão, lotaringos e alemães cobriam o portão do Duque. Tatício e os bizantinos acamparam longe das muralhas, provavelmente para apoiar os francos.
Este diagrama mostra quanto de Antioquia não foi bloqueado, incluindo a muralha que subia até o Monte Silpios, coberto por florestas a leste, e a seção que seguia o rio ao sul. Nos primeiros meses do cerco, os cruzados lutaram com os turcos nas muralhas. Fulgar de Chartres relata que os cruzados acharam vários barcos no rio Afrasad. Usaram os barcos para fazer uma ponte flutuante e atravessar, realizando seus planos. Essa ponte de barcos foi crucial, pois deu aos cruzados rápido acesso à planície sudoeste de Antioquia, usada pelos turcos como base de ataques armados. Os líderes francos também enviaram esquadrões para o interior ao redor, a fim de tomar o controle dos castelos próximos, como Harim, com o objetivo de negar a Iaguician o controle do território de Antioquia. Em meados de novembro, o frio do inverno começava a se instalar e os cruzados precisavam enviar expedições de forrageamento cada vez mais distantes da cidade em busca de comida. O hóspede dos Francorum diz que antes do nascimento do Senhor, o grão e a comida ficaram muito caros. Com frio e fome, os cruzados celebraram o Natal em seu acampamento úmido e improvisado, buscando sustento em sua fé e no pensamento de que além de Antioquia estava o objeto de seu desejo, a cidade sagrada de Jerusalém. 3 dias após o Natal, Bowman e o conde Roberto da Flandres lideraram um pequeno grupo de cavaleiros ao interior de Antioquia em busca de provisões. Durante a jornada, os forrageadores foram surpreendidos por um exército turco enviado de Damasco para socorrer Antioquia. Os turcos imediatamente atacaram os cruzados, mas Bowman e o conde da Flandres rapidamente organizaram seus homens em uma formação defensiva sólida. Enquanto o conde da Flandres atacava a cavalaria turca, Bowman posicionou seus normandos no flanco, impedindo os turcos de cercarem os cavaleiros do conde Roberto. Na confusão da batalha, os turcos recuaram. Apesar de perder muitos homens, Bowman impediu que as forças turcas ajudassem Antioquia. Infelizmente para os cruzados, Bowman e seus forrageadores conseguiram apenas poucas provisões. À medida que o ano chegava ao fim, os cruzados haviam feito pouco progresso no cerco de Antioquia e permaneciam amontoados do lado de fora das enormes muralhas da cidade, com pouca esperança de algum dia conseguir atravessá-las. Os primeiros meses de 1098 foram frios e miseráveis no acampamento dos cruzados diante das muralhas de Antioquia. A comida era pouca, doenças eram frequentes e pouco se avançou para conquistar a grande cidade antiga no Orontes. As deserções dos soldados rasos do exército viraram um problema. Pedro, o eremita, e Guilherme, o carpinteiro, antigos líderes da cruzada popular, tentaram fugir à noite, mas foram capturados por Tancredo, sobrinho de Bowman, e levados à tenda do tio para enfrentar a fúria do gigante normando. O mais perverso da terra, por que você fugiu tão vilmente? Você queria trair esses cavaleiros e o exército de Cristo por acaso? Pedro e Guilherme imploraram misericórdia a Bowman, que os perdoou. No final de janeiro, houve uma deserção mais grave. O general bizantino Tatícius partiu com o contingente grego. Tatícius afirmou que apenas buscaria suprimentos antes de voltar a Antioquia. Poucos cruzados acreditaram nele. Em fevereiro, o exército turco de Ridwan de Alepo avançou para Antioquia pela Ponte de Ferro. Bowman liderou um contingente contra eles e, com uma carga de cavalaria brilhantemente cronometrada, derrotou-os. A vitória animou os cruzados e, com a chegada da primavera, uma frota inglesa chegou à costa de São Simeão, trazendo suprimentos essenciais. Também chegaram presentes de cavalos e armas de Edessa, agora Estado latino sob comando de Balduíno, irmão de Godofredo. Durante o cerco, Bowman, fluente em grego, patrulhava pessoalmente as muralhas de Antioquia. Ele frequentemente falava com os guardas nas torres e, em abril, já tinha contato com Firuz, um armênio convertido ao islamismo. De acordo com o cronista muçulmano Ibn al-Qalanisi, Firuz guardava rancor de Yag-Sirrin, o governador turco de Antioquia, por causa de maus tratos e confiscações que havia sofrido em suas mãos.
Boemundo fortaleceu laços com Firuz, aproveitando a raiva dos armênios contra Iag Sirin e prometendo grandes recompensas. Firuz finalmente concordou em trair sua torre para os cruzados e passou a planejar em segredo com Boemundo. Enquanto isso, relatos de um grande exército turco liderado por Kerbuka, Atabeg de Mossul, chegaram ao acampamento cristão. A notícia da aproximação de Kerbuka espalhou medo entre os cruzados, que após todo o inverno diante de Antioquia, temiam ser esmagados pelo exército de Kerbogás. Fouquer de Chartres conta que um dos principais líderes latinos do exército cristão ficou tão perturbado que abandonou o cerco. Estevão, conde de Blois, abandonou o cerco e retornou à França de navio. Todos lamentamos por ele, pois era um homem muito nobre. Apesar de ser um dos líderes mais ricos da cruzada, Estevão não tinha talento militar. Com o tempo, sua fuga de Antioquia mancharia irreversivelmente seu nome. Com a pressão crescendo no acampamento latino, Bohemond preparou sua armadilha. Sempre movido por ambição pessoal, ele manteve sua aliança com Faruque em segredo e procurou arranjar as coisas para que Antioquia fosse dele e somente dele. Bohemond foi até todos os líderes, levando-lhes palavras alegres desta maneira: homens, cavaleiros ilustres, vejam como todos, de qualquer grau, estamos em extrema pobreza e ignorância sobre onde teremos melhor sorte. Portanto, se lhes parecer bom e honroso que um de nós se coloque à frente dos demais, e se ele conseguir adquirir ou planejar a captura da cidade por qualquer plano ou artifício, sozinho ou com a ajuda de outros, concedamos-lhe a cidade como presente, todos de comum acordo. O velho conde Raimundo de Toulouse se opôs imediatamente, insistindo que Antioquia era de Alexios Comneno. Bohemond, com sua típica bravata, lembrou ao conselho que as tropas de Alexios os abandonaram e não havia sinal de que o imperador os ajudaria de outra forma. Nesse momento, os outros líderes já confiavam em Bohemond com razão. Apesar de ser o príncipe menos rico, o talento dos normandos garantiu a vitória quando tudo parecia perdido, tornando-o a figura principal no Conselho dos Lordes. A essa altura, todos sabiam que a ambição pessoal de Bohemond era sempre confiável. Raymond, apesar de ser o mais rico dos líderes, foi derrotado na votação. Os demais lordes aprovaram o plano de Bohemond. Bohemond anunciou dramaticamente que em breve Antioquia voltaria a ser cristã. E assim deixou o conselho. É seguro supor que todos, inclusive Raimundo, acreditaram nele. Tendo garantido a lealdade do guarda armênio Firuz em uma das torres de Antioquia, Bohemond organizou todo o exército cristão em uma artimanha, para enganar a guarnição turca e tomar o controle da cidade. Na tarde de 2 de junho, um grande destacamento de infantaria e cavalaria cruzada marchou para longe de Antioquia à vista da guarnição. As tropas muçulmanas nas muralhas pensariam que os cruzados enviavam uma grande expedição de forrageamento e não esperariam ofensiva importante em breve. Porém, na noite de 3 de junho, sob a escuridão, os cruzados retornaram furtivamente à cidade e se esconderam além das muralhas, esperando o sinal de Bohemond. A princesa bizantina Ana Comnena explica como Bohemond, ao se aproximar furtivamente da muralha abaixo da torre de Firuz, armou sua armadilha. Bohemond imediatamente foi até a torre. O armênio abriu os portões como combinado. Bohemond subiu com seus seguidores até o topo da torre o mais rápido possível. Em poucos minutos, Bohemond e suas tropas tinham controle total da torre de Firuz. Assim, Bohemond enviou esquadrões pela cidade para eliminar guardas em patrulha e abrir os portões principais. Ao toque da trombeta de um cavaleiro de Bohemond na torre de Firuz, Godofredo de Bulhão e Roberto da Flandres correram para a cidade com suas tropas. Seguiu-se um saque brutal em que os cruzados e os cristãos gregos e armênios nativos se espalharam pela cidade, matando os seljúcidas e capturando Budi. Para gregos e armênios, esse foi um momento de vingança, expressando anos de raiva contra os ocupantes de Antioquia.
Thomas Esprit explica que, naqueles primeiros minutos cruciais, a combinação de surpresa, a confusão da escuridão e o medo da brutalidade desenfreada dos cruzados paralisou os defensores. Yeg Xian, ele mesmo, em pânico, fugiu da cidade pelo portão de ferro, mas foi derrubado do cavalo e deixado para morrer por seus companheiros. Lá, sangrando no chão, o emir turco foi descoberto por alguns armênios. Decapitando o governador caído da cidade, os armênios levaram a cabeça para Bohemond, que prontamente os recompensou. Bohemond já havia erguido seu estandarte vermelho-sangue nas muralhas, e Raimundo de Toulouse ocupou o palácio grego da cidade. Na manhã de 4 de junho, tudo havia acabado. Os cruzados controlavam a cidade e os principais líderes comandavam partes distintas das muralhas. Só a cidadela no topo da montanha seguia com os muçulmanos, barricada pelos últimos sobreviventes da guarnição tentando escapar da morte. Bohemond posicionou suas tropas fora da cidadela e decidiu tomá-la dos últimos defensores turcos. Assim terminou o cerco de Antioquia após 8 meses exaustivos. Os cruzados capturaram a principal cidade da Síria sem qualquer ajuda dos bizantinos. De fato, os bizantinos haviam se retirado do cerco. Foram as habilidades de Boemundo que entregaram Antioquia aos cristãos. A tomada de Edessa por Balduíno de Bolonha também beneficiou os cruzados de outra forma. A caminho de Antioquia, o atabeg turco de Mossul, Kerbuk, parou por 3 dias para sitiar Edessa, atrasando seu avanço. Quando falhou nessa tarefa, o turco continuou, determinado a destruir o exército cruzado acampado do lado de fora de Antioquia. Os cruzados já tinham tomado Antioquia e, em 5 de junho, quando as tropas de Kerbuk chegaram aos muros, eles já estavam firmes na cidade. Somente a cidadela no Monte Sílpios seguia sob controle turco e Kerbuk reforçou o local com sua própria guarnição. O exército que Kerbuk comandava era impressionante de se ver, tão grande que podia bloquear completamente a cidade. Após meses de cerco, Antioquia enfrentava escassez de comida dentro de suas muralhas. Cercados pelas tropas de Kerbuk, os cruzados novamente enfrentaram o risco real de morrer de fome. Enquanto isso, distante na Anatólia, outro grande exército seguia para Antioquia. Era o período bizantino, com o imperador Aleixo Comneno decidindo ajudar os aliados latinos sitiados. Em Filomélio, o imperador encontrou Estevão, conde de Blois, que fugira de Antioquia pouco antes da queda. Estevão, ansioso por justificar sua saída antecipada da luta, disse a Aleixo que todo o exército cristão já havia sido destruído e a cruzada estava perdida. Aleixo talvez tenha sido um pouco apressado em confiar na palavra de Estevão e rapidamente decidiu abandonar sua missão. Juntos, o imperador bizantino e o conde de Blois partiram e voltaram para a segurança de Constantinopla. Enquanto isso, das muralhas de Antioquia, os cruzados, liderados por Boemundo, viam o grande exército de Kerboca cercando-os como uma serpente. Parecia inacreditável que, após a surpreendente conquista da cidade fortemente fortificada, os guerreiros de Cristo fossem perecer mesmo assim dentro de seu prêmio. Naturalmente, todos no exército estavam olhando para Boemundo, o homem que repetidas vezes havia garantido a vitória em busca de uma solução. O gigante Dormando avaliava suas opções e já tinha um plano para derrotar Kerboga. Enquanto isso, o desespero levou muitos cruzados a rezar por um milagre. O padre Pedro Bartolomeu, do sul da França, procurou o conde Raimundo de Toulouse relatando uma visão de Santo André. O santo, insistiu Pedro, lhe assegurou que estava enterrada em algum lugar sob a magnífica Catedral de Santo Pedro em Antioquia, a lança que havia sido usada no Calvário para perfurar o lado de Cristo. Se os cruzados achassem essa relíquia e a levassem contra Carabaca, Deus lhes daria a vitória. Apesar do ceticismo de alguns, outros acreditaram em Pedro como o conde Raimundo, que em 15 de junho começou uma escavação sob o altar da Catedral de Santo Pedro. O próprio Pedro estava entre aqueles que cavavam na terra. Pedro gritou,
saiu correndo do buraco com um velho fragmento de ferro e disse ter encontrado a relíquia preciosa. A notícia da descoberta de Pedro se espalhou rapidamente por toda a cidade. Alguns céticos permaneceram como o bispo Ademar de Lepuy, mas, para o soldado comum, isso só podia ser um sinal de Deus. Considerando a gravidade da situação, era exatamente o que os cruzados precisavam. O moral se elevou, e os soldados cristãos, exaustos e famintos, agora acreditavam que triunfariam sobre as hordas de Kerboca. O que Pedro Bartolomeu tirou do buraco na igreja de São Pedro naquele dia teve grande impacto espiritual nos soldados cristãos. Chegou no momento certo, pois os líderes do exército haviam optado por uma estratégia ousada, batalha total contra Kerboca. As tropas de Kerboca eram numerosas e bem posicionadas, mas havia divisões internas entre emires ciumentos, segundo o historiador Thomas Madden, que cita a discórdia no exército de coalizão de Kerboca. Ainda assim, os atabegues turcos pareciam prestes a tomar Antioquia e eliminar as forças cristãs. No fim de junho, com o conde Raimundo de Toulouse doente, só Bowman liderou o novo contra-ataque contra Kerboca. Ao enfrentar Kerboca, os cruzados encararam grandes desafios, pois o exército dele era muito superior em número. Além disso, os turcos possuíam muitos cavalos, enquanto os cruzados tinham apenas cerca de 200 cavalos militares restantes. A maioria de suas tropas teria que lutar a pé. Mas Bohemundo também entendia que os cruzados que haviam sobrevivido até aquele momento tinham se tornado uma força de combate endurecida e eficiente, testada em batalha. As provações da guerra os uniram com a irmandade de soldados que há muito tempo lutavam lado a lado. Segundo o historiador Thomas Aspridge, o plano de batalha de Bohemundo foi impressionante e sua execução excepcional. Bohemundo escolheu o portão da ponte como travessia, colocando os latinos na margem oeste do Orontes e impedindo o rápido ataque das tropas turcas do leste. Os primeiros a sair da cidade foram os arqueiros comandados por Hugo de Vermandois, que atingiram os turcos com flechas, repelindo a primeira linha das tropas muçulmanas e abrindo espaço para o restante do exército cruzado se posicionar. Bohemundo dividiu o restante do exército em 5 divisões distintas, para garantir coesão durante a batalha. Após a liberação do portão da ponte, os franceses do norte, liderados por Roberto da Flandres e Roberto da Normandia, seguiram em coluna atrás dos arqueiros de Hugo e manobraram à sua esquerda. Godofredo de Bulhão marchou com lorenos e alemães, seguido pelo bispo Ademar à frente dos franceses do sul. Cada divisão se espalhou à esquerda em semicírculo, com Bowman liderando o maior e último grupo, podendo socorrer qualquer parte do exército sob ataque pesado. Thomas Aspridge chama essa disposição das tropas de a mais fina expressão do gênio militar de Bowman. Apesar da boa organização, se Kerpuka tivesse agido diferente, os cruzados poderiam ter sido derrotados ao sair de Antioquia. Assim que percebeu que os cruzados estavam saindo pelo portão da ponte, Kerpuka tinha 2 opções: atacar imediatamente com sua força principal ou esperar e enfrentá-los em batalha em um terreno de sua própria escolha. Kerpuka escolheu a segunda opção, provavelmente por não ver o exército esfarrapado dos cruzados como grande ameaça. Se atacasse imediatamente, causaria grandes perdas, mas encerraria a batalha antes dos cristãos estarem posicionados. Sem dúvida, a maioria teria recuado e muitos talvez nem tivessem se posicionado. Em vez disso, Kerboga escolheu permitir que os francos trouxessem todo o seu exército para fora de Antioquia, dando-lhe assim a oportunidade de esmagá-los completamente em um único grande golpe. Isso lhe permitiria evitar um longo cerco, mas isso não significa que os cruzados conseguiram sair de Antioquia sem serem incomodados. Enquanto a força principal de Kerboga permanecia afastada, os cruzados, ao tentar se posicionar no portão da ponte, foram ferozmente atacados pelas tropas turcas avançadas. Os turcos lançaram um feroz contra-ataque no portão da ponte, seguido rapidamente por outro ataque vindo das posições diante dos portões de São Paulo e do Duque. Mais urgente, os turcos em frente ao portão de São Jorge logo cruzaram o rio e atacaram os cruzados por trás.
Os cristãos estavam cercados. Militarmente, essa era uma situação quase impossível de sobreviver. Um pequeno exército de infantaria, ao tentar sair por um portão estreito, foi fortemente atacado pela cavalaria inimiga. Neste momento crucial, os cruzados, já testados em várias batalhas contra os turcos, se ergueram para o desafio. O cavaleiro Reinhard de Toll liderou franceses e lorenos, enfrentando o ataque do sudeste com tanta força que o inimigo entrou em pânico e recuou. Enquanto isso, o corpo principal dos francos manteve a formação contra as flechas turcas, como em Dorileia. Inabalados pelo ataque turco e unidos como um corpo sólido e impenetrável de infantaria, os cruzados agora avançavam, lutando com precisão e ferocidade. Diante desse forte contra-ataque, a vanguarda turca se desfez e fugiu. Kerbuka, ao perceber a situação, avançou apressado e em pânico, colidindo com suas próprias tropas em retirada. Isso fez com que mais unidades turcas se retirassem em fuga. Enquanto isso, a infantaria cruzada avançou, destruindo as formações turcas com brutal eficiência. Não demorou muito para que toda a coalizão turca estivesse em plena fuga, com Kerbaka mal conseguindo escapar com vida. Um pequeno exército cristão, cansado e faminto, derrotou totalmente um grande exército turco bem equipado. Em poucas horas, as tropas turcas na cidadela se renderam a Bomen. E agora toda Antioquia estava realmente em mãos cristãs. Foi uma vitória impressionante, provavelmente a mais importante da Primeira Cruzada. Agora, o caminho estava aberto para a marcha rumo ao prêmio final Jerusalém. Após derrotarem Kerboka, os cruzados controlavam uma faixa rica de território de Edessa até Antioquia e a importante cidade portuária de São Simeão. Como o exército estava exausto após dias de trabalho árduo, segundo Fouquer de Chartres, os líderes decidiram adiar a marcha sobre Jerusalém até 1º de novembro. No resto de 1098, os francos ficaram em Antioquia, consagrando igrejas e enviando cavaleiros para dominar fortalezas próximas. Bauman, que ocupou a cidadela, basicamente agiu como príncipe de Antioquia, de acordo com a decisão do conselho durante o cerco. Havia uma condição nesse acordo, porém, Bauman só poderia governar Antioquia enquanto o imperador Alexios não viesse reivindicá-la. Alexios não conseguiu ajudar os cruzados contra Kerboka, apesar de sua filha Ana afirmar que o imperador estava muito preocupado em ajudar pessoalmente os celtas. Após a derrota de Bauman para o grande exército turco, os líderes do exército ficaram satisfeitos em deixá-lo com a cidade. Todos, exceto o conde Raimundo. Raimundo continuou afirmando que Alexios não teve chance suficiente de reivindicar Antioquia. Ele persuadiu o conselho a fazer uma última tentativa de oferecer a cidade aos bizantinos. Líderes do exército designaram Hugo de Vermandois para liderar uma embaixada a Constantinopla e solicitar que o imperador reivindicasse Antioquia. Enquanto isso, Bauman continuaria a agir como príncipe de Antioquia. Em agosto, o exército teve uma grande perda. O bispo Ademar, o pai espiritual da cruzada, reverenciado por todos, adoeceu e morreu. Ralph de Kahn, um seguidor de Tancredo, descreve Ademar como um homem de grande mérito e digno de honra em qualquer lugar. Ademar era tão respeitado por Bohemundo e Raimundo que frequentemente era o único capaz de mediar entre eles. Enquanto líderes planejavam a marcha para Jerusalém, os conflitos entre Bohemundo e Raimundo persistiam. Sem notícias de Aleixo, Bohemundo seguia ocupado organizando o Principado de Antioquia. Ficou claro que o príncipe normando não queria participar da marcha para Jerusalém. Raimundo insistiu que Bohemundo cumprisse seu voto de participar da conquista de Jerusalém. Raimundo prometeu aceitar o governo de Bohemundo em Antioquia se o normando jurasse ajudar na campanha por Jerusalém. Bohemundo concordou com isso. O 1º de novembro passou e o exército permaneceu em Antioquia, com Bohemundo ainda hesitante em avançar para a cidade sagrada, apesar de sua promessa. Raimundo hesitou em deixar Antioquia, evitando dar a Bohemundo o controle total da cidade.
Os soldados comuns, ansiosos para cumprir seus votos em Jerusalém, já estavam impacientes com os atrasos dos líderes. Todos perceberam que Boemundo não deixaria Antioquia. Então os soldados pressionaram Raimundo a levá-los à cidade de Cristo. Eles perguntavam: quem mais além dele poderia guiá-los até Jerusalém? Raimundo, já idoso, era um dos senhores mais ricos da Europa ao partir para o Oriente. Talvez apenas a piedade explique por que um homem assim abandonaria tudo pelos perigos da cruzada. Pressionado pelos peregrinos do exército cristão, o velho conde enfim cedeu em sua disputa com Bowman. Em 13 de janeiro de 1099, conde Raimundo de Toulouse saiu de Antioquia descalço, desarmado e com um cajado, liderando o exército e adotando a aparência de peregrino para expressar o real objetivo da cruzada. O exército cristão seguia-o, cantando salmos e se alegrando por enfim chegar a Jerusalém. Só Bowman e a maioria de seus normandos ficaram em Antioquia. Um pequeno grupo normando, liderado por Tancredo, sobrinho de Bowman, acompanhou Raimundo. Com Raimundo de Toulouse liderando, o exército cristão seguiu ao sul pela Síria. No caminho, encontraram fortalezas sarracenas que pagaram tributos e provisões para serem deixadas em paz pelos famosos destruidores de Kerboca. Vários desses pequenos estados muçulmanos, em rebelião contra o emir de Damasco e outros príncipes turcos, preferiam manter-se neutros. A Palestina estava sob domínio dos Fatímidas, Império Xiita do Egito, então os seljúcidas em Damasco não tinham interesse em barrar o avanço franco. Inimigos dos turcos seljúcidas sunitas, os Fatímidas seguiram o avanço dos cruzados e até enviaram embaixadas oferecendo ajuda contra os turcos. Embora os francos prometessem não atacar Jerusalém, os Fatímidas ainda não entendiam que os cristãos só aceitariam controlar a cidade sagrada. Em 19 de maio de 1099, os cruzados invadiram o território fatímida. Eles marcharam ao longo da costa, passando pelos portos de Beirute, Sidom, Tiro e Acre, todos dispostos a oferecer suprimentos em troca de paz. Os cruzados aceitaram, e em 3 de junho chegaram à estrada do interior, ao norte de Jafa, que levava à cidade sagrada. Notícias indicavam a mobilização de um exército fatímida no Egito, mas os cristãos não se intimidaram. Foram para o interior certos de que, com fé, Deus lhes daria a vitória. Em 6 de junho, os cruzados chegaram a Belém, cidade cristã que os recebeu como libertadores. No dia seguinte, os francos subiram o Monte da Alegria, ponto onde Jerusalém fica visível pela estrada. As fontes latinas enfatizam a euforia dos peregrinos ao avistarem pela primeira vez a cidade sagrada. Tancredo, liderando o grupo de reconhecimento, foi um dos primeiros a alcançar o topo do Monte da Alegria, conforme relatado por Ralph de Galgan. Ao ver Jerusalém pela primeira vez de longe, Tancredo a saudou, ajoelhou-se e elevou o coração ao céu. O capelão de Raimundo de Toulouse relata como os francos organizaram o cerco. O duque Godofredo, o conde de Flandres e o duque da Normandia sitiaram a cidade pelo norte, a partir da igreja de Santo Estevão, no centro, ao sul até a torre angular ao lado da Torre de Davi. O conde Raimundo e seu exército se fixaram a oeste e sitiaram Jerusalém do acampamento do duque ao Monte Sião. Os cruzados não tinham números suficientes para um cerco completo, e a cidade estava fortemente fortificada em meio a um terreno rochoso e hostil. O governador fatímida Iftikhar expulsou todos os cristãos de Jerusalém, pois a traição de Antioquia era famosa. As cisternas estavam envenenadas ou estragadas e a água era escassa. Cristãos de Jerusalém uniram-se aos cruzados no acampamento, confirmando rumores de que um exército egípcio vinha socorrer a cidade sagrada. Com pouco tempo, os francos optaram por um ataque total à cidade. Em 13 de junho, as tropas cristãs atacaram as muralhas de Jerusalém, mas foram rapidamente repelidas pelos defensores fatímidas. Thomas Madden afirma que os cruzados não tinham escadas nem máquinas de cerco suficientes para ameaçar as muralhas de Jerusalém. A cidade de Jerusalém fica numa região montanhosa sem árvores, escreveu Fouquer de Chartres,
Por isso, o exército cruzado não tinha madeira para construir máquinas de cerco. Logo após o fracasso do primeiro ataque à cidade, uma frota de navios genoveses e ingleses com materiais de construção chegou a Jaffa. Já havia atendido pedidos anteriores de ajuda ao Ocidente. Considerando isso uma bênção de Deus, os latinos construíram catapultas, escadas e torres. Era um trabalho árduo sob o sol da Palestina, mas eles trabalhavam com vigor. Como escreveu o cronista Ibn al-Qalanisi, souberam que Al-Afdal, vizir fatímida, marchava ao Egito com um grande exército para travar a jihad contra eles. No início de julho, os cruzados concluíram suas máquinas e estavam prontos para atacar a cidade. Primeiro, os líderes disseram que pediriam ajuda a Deus. Em 8 de julho, o exército descalço carregou relíquias e fez uma procissão ao redor das muralhas de Jerusalém, cantando orações. Os fatímidas das muralhas de Jerusalém insultavam os cristãos e profanavam cruzes e ícones tirados das igrejas. Os cruzados pararam no Monte das Oliveiras, local da ascensão de Cristo. Aqui, eles fizeram orações pedindo a vitória de Deus. Ao amanhecer de julho, trombetas ecoaram pelo acampamento dos cruzados, anunciando o início do ataque. Os muçulmanos dentro da cidade imediatamente correram para as muralhas para a defesa, mas ao olharem para baixo das ameias, perceberam que os ocidentais haviam armado uma artimanha engenhosa. Por semanas, o grupo de Godofredo de Bulhão trabalhou duro construindo equipamentos de cerco diante da torre quadrangular de Jerusalém. Os sarracenos também se empenharam em reforçar as fortificações daquela área. Os fatímidas perceberam que à noite, os homens de Godofredo desmontaram e moveram as máquinas de cerco por 1 quilômetro até o leste do portão de Santo Estevão e as remontaram ali. Foi um feito incrível de resistência física em uma só noite. Os sarracenos ficaram atônitos e apavorados, pois o equipamento de cerco dos cruzados tomava o ponto mais fraco da muralha de Jerusalém. A luta foi intensa em 14 de julho, com o exército do conde Raimundo aproximando sua torre de cerco da cidade, mas a forte resistência dos fatímidas impediu a captura da muralha. Na manhã de 15 de julho, a torre de Godofredo foi enfim colocada contra a cidade. Os cavaleiros de Godofredo, Ludolfo e Engelberto entraram primeiro em Jerusalém, seguidos por Godofredo e outros soldados. Foi um momento crucial, com Godofredo lutando ao lado de seus cavaleiros em uma batalha desesperada para garantir o controle da muralha. Eles tomaram o portão da coluna, aberto por ordem de Godofredo, permitindo a invasão da cidade pelo exército cruzado. A resistência fatímida caiu enquanto os cristãos avançavam por Jerusalém. Thomas Madden afirma que, segundo os padrões da época adotados por cristãos e muçulmanos, os cruzados tinham justificativa para matar toda a população de Jerusalém. Apesar dos relatos exagerados depois, isso não ocorreu. É verdade que muitos dos habitantes, tanto muçulmanos quanto judeus, foram mortos no confronto inicial, mas muitos também puderam comprar sua liberdade ou foram simplesmente expulsos da cidade. Tancredo e os normandos chegaram ao centro da cidade e saquearam o Monte do Templo. Iftikhar e altos oficiais fatímidas refugiaram-se na Torre de Davi, entregando-a ao conde Raimundo, que garantiu sua proteção e passagem segura ao Egito. Os cruzados conseguiram. O sonho do Papa Urbano havia se tornado realidade. Exército latino retomou Jerusalém para a cristandade. O capelão de Raimundo de Toulouse relata: após a conquista da cidade, todo o nosso esforço foi recompensado ao vermos a devoção dos peregrinos do Santo Sepulcro e sua alegria ao entoar um novo cântico ao Senhor. Foi o momento de coroação para os cruzados ajoelharem-se em oração diante do túmulo de Cristo. Apesar de terem tomado Jerusalém, os exércitos cristãos ainda enfrentavam um grande exército egípcio vindo para reverter sua vitória. Os cruzados agiram rápido para assegurar Jerusalém conquistada. Em 22 de julho de 1099, Godofredo de Bulhão foi eleito defensor do Santo Sepulcro e governante do novo reino de Jerusalém. É popularmente acreditado que o conde Raimundo IV de Tolosa ficou insatisfeito com a eleição de Godofredo, mas os historiadores João e Loreta Hill concluem que Raimundo muito provavelmente concordou
com a nomeação de Godofredo como defensor de Jerusalém. Logo chegaram notícias de Tancredo, que estava explorando a costa sul, de que realmente um exército fatímida em Ascalão estava se preparando para marchar sobre Jerusalém. Godofredo reuniu as forças cristãs para o ataque, enquanto o clero latino e grego rezava na igreja do Santo Sepulcro pela vitória. Godofredo e Roberto da Flandres marcharam ao sul e se reuniram em Ramla com os exércitos de Raimundo de Tolosa, Roberto da Normandia e Tancredo, que já havia tomado Nablus no início do mês. O recém-eleito patriarca Arnulfo carregava a relíquia da verdadeira cruz à frente do exército cristão. Alafdal, vizir egípcio, reuniu um grande exército com tropas de todo o califado fatímida. Ele acampou na planície de Al-Magdal, perto de Ascalão, planejando depois marchar a Jerusalém para expulsar os francos. Ele não sabia que os cruzados já estavam em movimento. Godofredo e Raimundo dividiram suas forças em 9 divisões e então avançaram rapidamente sobre a posição fatímida. Em 12 de agosto, os cruzados surpreenderam os fatímidas com um ataque. Diferente dos turcos, os fatímidas não usavam muitos arqueiros montados, e sua cavalaria árabe e berbere com lanças, próxima à infantaria, virou alvo fácil para a carga da cavalaria franca. O historiador R. C. Smale afirma que só a carga garantiu a vitória latina, e as principais fontes concordam que a batalha foi breve. As tropas de Alafdal se dispersaram e, segundo Fouquet de Chartres, muitos sarracenos morreram no ataque. Os cristãos capturaram todo o acampamento egípcio com cavalos e provisões. Após a derrota, os fatímidas em Ascalão ofereceram render a cidade aos cruzados, mas surgiu disputa entre Raimon e Godofredo sobre quem a teria. Os fatímidas souberam da disputa, encerraram as negociações e Ascalão caiu para os cruzados. Ralph de Kahn e Alberto de Aachen relataram essa história, mas não estavam na batalha e eram tendenciosos contra o conde Raimon. Nossa melhor fonte sarracena, Ibn al-Qalanice, oferece um relato bem diferente. Os francos sitiaram Ascalão até os habitantes concordarem em pagar 20.000 dinares como proteção e entregarem o valor na hora. Eles então começaram a coletar esse valor dos habitantes da cidade. Mas aconteceu que uma briga estourou entre os líderes francos e eles se retiraram sem ter recebido nenhum dinheiro. Ibn al-Qalanice, sem as lealdades regionais dos cronistas latinos, é provavelmente nossa melhor fonte sobre o incidente. Ele não cita uma briga específica entre Godofredo e Raimundo, só que um desentendimento levou à falha na coleta do tributo de Ascalão, mas não à perda de chance de possuir a cidade. Uma rendição total de Ascalão nesta fase parece duvidosa, pois a cidade estava bem fortificada. João e Loretta Hill sugerem que o desentendimento ocorreu porque a maioria dos cruzados achava que já havia cumprido seus votos e não queria ajudar no cerco à cidade egípcia. A vitória dos cruzados em Ascalão garantiu Jerusalém sob controle cristão. Com Jerusalém segura, Godofredo de Bulhão liderou um pequeno posto latino cercado por muçulmanos hostis. Nas 2 décadas seguintes, o reino de Jerusalém se expandiu bastante com conquistas implacáveis dos territórios vizinhos. Até agora, só Godofredo e 300 cavaleiros prometeram defender Jerusalém, enquanto o restante do exército voltou para a Europa. Processo semelhante iniciou-se no norte, no recém-criado Principado de Antioquia e Condado de Edessa. Em dezembro de 1099, Príncipe Bolman e Conde Balduíno viajaram a Jerusalém para celebrar o Natal com Godofredo e adorar no Santo Sepulcro. Enquanto isso, Roberto da Flandres, Roberto da Normandia e Raimundo IV de Toulouse retornaram a Constantinopla, onde o imperador Aleixo I Comneno os recebeu como heróis e ofereceu banquetes luxuosos em sua homenagem. Enquanto os 2 Robertos voltaram para a Europa, Raimundo IV retornou a Outremer para fundar o Condado de Trípoli, o 4º estado cruzado entre o Principado de Antioquia e o Reino de Jerusalém. A notícia da libertação de Jerusalém se espalhou pela Europa. No mundo latino celebraram a restauração do Santo Sepulcro.
Os cruzados que voltavam eram tratados como heróis, suas histórias viravam canções. Nas próximas décadas, peregrinos de todos os cantos da Europa fariam a longa jornada até a agora Jerusalém, governada pelos cristãos, onde poderiam adorar com segurança no Santo Sepulcro. O sucesso da Primeira Cruzada consolidou entre os latinos o novo conceito de cruzada, uma guerra com a bênção da Igreja, não por interesses próprios, mas em prol da cristandade, para expandir e defender o domínio de Cristo. Para os cristãos do Ocidente medieval, só a bênção de Deus explicava a vitória no Oriente, tornando o conceito de cruzada agradável a ele. Por gerações futuras, muitos latinos se reuniriam para a cruzada na Terra Santa para lutar pelo Santo Sepulcro. O êxito da Primeira Cruzada levou o Papa a santificar as guerras na Espanha contra os mouros, dando aos soldados que combatiam muçulmanos na Península Ibérica a indulgência da cruzada. As cruzadas também envolveram conflitos com pagãos do Báltico, chamados Cruzadas do Norte. De fato, cruzadas continuariam a ser convocadas até as épocas das guerras contra os otomanos, e a longa duração dessa instituição se deve a esse primeiro grande triunfo, a conquista de Jerusalém durante a Primeira Cruzada.